Boa tarde, galera, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Francisco, gravando mais um episódio do podcast Agrobis. E hoje tem uma conversa muito especial com uma figura de finanças que eu conheci lá no Biopark e que vem trazer um pouco aqui desse conhecimento de uma área tão importante para quem quer empreender ou para quem já empreende. Mas antes de tudo, gostaria de agradecer especialmente ao Hub One, estação de inovação aqui da Fundetec, que cedeu esse espaço para a gente estar gravando e desenvolvendo esse projeto aqui muito bacana. O nome dele é Luiz Ricardo e eu gostaria de começar agradecendo essa oportunidade de estar aqui com a gente conversando, Luiz. Tamo junto, Francisco. Obrigado pelo convite. Antes da gente começar aqui, a gente estava conversando, eu falei que eu já tinha repetido para ele que tinha alguns conceitos de finanças que eu só aceitava, assim, que eu não era claro para mim de onde que tinha surgido. E na oportunidade que eu tive de conhecer o Luiz lá no Biopark, onde ele é professor, ele entrou e explicou coisas que eu nunca tinha compreendido de uma facilidade que eu peguei e falei, cara, não pode que era só isso. E daí eu falei, não, acho que essa pessoa merece ser ouvida por mais pessoas. E daí eu trouxe Legal. pra cá. O importante é a gente entender que finanças, às vezes as pessoas criam dois vieses, né? Um viés que tem dificuldade em matemática e outro viés que quando a gente abre uma planilha Excel, fala, meu Deus, não sei mexer em Excel. Mas a gente tem que entender que isso são só ferramentas, né? E finanças está muito além de ser bom em matemática ou aprender a fazer alguma coisa em Excel. Então, são só ferramentas. Muito bom. Tem uma fundamentação por trás que quando você olha fica mais claro. Exatamente. E, Luiz, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Como que o Luiz chegou hoje onde ele está aqui dentro do Biopark, referência à parte de consultoria financeira, hoje está dentro do Biopark dando aula e mudando muita empresa lá, ajudando a escalar e construir. Perfeito. Bom, eu comecei o meu processo, né, a minha carreira profissional cedo, né? Eu comecei como estagiário da Caixa Econômica Federal, lá em Toledo, né? Ali, praticamente, eu digo que teve uma grande influência na minha formação, né? Você é o meio que você vive. Então, ali tinham pessoas mais velhas trabalhando ali com um adolescente ali de 15 anos, né? Como estagiário do CIE. E fiquei na Caixa por um tempo, se eu não me engano, ali até os 19, né, onde eu saí de estagiário, passei pela parte lá dos bancários temporários, a galera que ficava ajudando lá no autoatendimento, né? Fazer um depósito, fazer um saque dos aposentados lá, fazer o atendimento de maneira geral. E depois de um tempo eu fui para a FENAI, né, que era a Federação Nacional dos Economiários, onde praticamente a gente comercializava ali seguros de vida, previdência, né, seguro de casa, enfim. E quando eu tinha 19 anos, se eu não me engano, isso foi em 2007, 2008 ali, houve a oportunidade de estar enviando um currículo para uma instituição financeira privada, que era o Bradesco, né? Até então na Caixa eu não era, eu era um terceiro, né? Eu estava através de um contrato de terceirização de trabalho. E a possibilidade de ter ido para o Bradesco me daria ali um plano de carreira mais fundamentado, né? Já que na época eu não queria estar prestando concurso público para a Caixa Econômica Federal. Criaria perspectivas. Isso, né? E levei esse currículo, se eu não me engano, foi em dezembro de 2007, eu levei esse currículo lá, influenciado por uma amiga, né? Que comentou, por que eu não mando currículo lá? Eu soube que eles estão contratando e tal, oportunidades, né? E quando foi em maio de 2008, eu tive aí a satisfação e a alegria de ser convidado, né? De ser ali escolhido para estar trabalhando dentro do Bradesco, né? O Bradesco foi uma instituição que me formou de maneira profissional muito fundamentada, né? Foram 10 anos que eu fiquei dentro da instituição e foi uma escola, né? Passando ali desde escriturário, caixa, e algo que foi muito legal que aconteceu comigo é que eu tive a oportunidade através de um amigo que ainda está no banco, que ele me convidou para estar fazendo parte de um departamento interno do banco, que era o departamento de correspondentes bancários, que a gente chama de Bradesco Expresso, né? E dentro do Bradesco Expresso eu não estaria atuando apenas numa agência, mas fazendo a supervisão de uma região. Né? Ali onde tinha um mercado, um panificador, uma loja, alguma coisa que pudesse ser um correspondente bancário do Bradesco e um cliente ou alguém que precisasse usar um serviço bancário pudesse ir lá e pagar uma conta de água e luz. Seria mais próximo. Isso, exatamente. Então eu comecei a trabalhar nesse departamento. Esse departamento ele cresceu muito, né? Na época o banco tinha um contrato ali de prestação de serviço junto com os Correios também, que era o Banco Postal, né? A licitação que aconteceu. E a gente também supervisionava esses bancos postais, que eram as agências do Correio que fazia ali os recebimentos, abria conta e tal, para o Bradesco. E tive o prazer de, dentro desse departamento, chegar até a parte de coordenação, né? Onde eu fui coordenar o estado lá em Curitiba, né? Dentro de uma diretoria
que era a Diretoria Paraná, né, Diretoria do Varejo. E essa formação foi fundamentando muitas conquistas, enfim, né, dentro do Bradesco. Mas chegou um momento que passei por um ponto de inflexão, né, para quem já leu o livro do Flávio Augusto, aí, o ponto de inflexão, onde o meu sogro, né, eu estava casado ali naquele momento e ainda estou, né, mas naquele momento o meu sogro ele tinha uma indústria, uma indústria têxtil, de cama, mesa e decoração. Ele queria se aposentar e alguém precisava fazer o processo de sucessão dessa indústria, né? Então, tanto eu quanto a minha esposa, nós somos formados em administração, né? Eu tenho uma especialização em gestão estratégica e achou coerente que nós pudéssemos estar fazendo esse processo de sucessão, né? Então, nós saímos lá de Curitiba, onde nós estávamos, e voltamos aqui para Cascavel para estar fazendo esse processo de sucessão. E ali, né, dentro do dia a dia de uma indústria ali de pequeno porte, né, atendendo o sul todo do estado, né, os 3 estados, uma produção mês aí de 25 a 30 mil peças, né, uma indústria têxtil, né, sendo ali o início de uma cadeia, tem uma necessidade de capital de giro muito grande, né, onde a gente começou a se deparar ali com situações onde a gente faturava muito e tinha pouco caixa, né, então eu quis entender o porquê que a gente tinha um faturamento expressivo e dificuldades em pagar contas, tendo que antecipar, pegar banco, coisa assim. E ali foi, né, gerando a minha vontade em me aprofundar mais em gestão financeira. E desde então, né, dentro dessa indústria, com todo esse conhecimento prático que eu tive, eu busquei muito conhecimento também em livros, né, em cursos, especificamente em contabilidade gerencial, análise de viabilidade de projetos, né, formação de preço, para saber como realmente formar o preço lá na ponta. Na indústria você passa muito por custeio, né? E com esse conhecimento eu percebi que algumas empresas que tinham a mesma dor que nós tínhamos poderiam ser ajudadas de alguma forma. E então eu entrei no mercado de consultoria e comecei a atender algumas empresas ali de pequeno e médio porte. E esse foi o momento onde eu tive aí a possibilidade de atuar dentro do Bioparque, né? Através de um convite também de uma pessoa próxima lá dentro, né? Me deu a oportunidade de atuar dentro da graduação de administração. E ali foi uma porta de entrada para estar também tanto dentro do Bioparque Graduação, ali, Bioparque Educação, né? Quanto do Bioparque Empresas, atendendo as empresas que lá também atuam. Que legal, que legal. Jornada. Uma trajetória incrível. Eu saí de uma carreira tradicional, né? Vamos dizer assim, para assumir uma empresa, empreender e... Isso aí. Sentir as dores. Receber os desafios, né? Isso. Acho que o que mesmo faz um sentido muito grande, Francisco, é o que acontece. Até então, quando você está dentro de uma instituição, né, como eu estava dentro do Bradesco, com todos os processos formados, né, com toda a didática necessária para você atuar, né, como um gestor, é uma coisa. Quando você vem para uma empresa com uma estrutura familiar, né, uma cultura familiar, uma empresa que muitas vezes o dono ele não percebe que a empresa dele cresce. Né? Não generalizando, mas alguns empresários eles não sentem esse crescimento. Eles acabam achando que a empresa dele é uma empresa pequena. E eu percebo que na nossa empresa aconteceu isso, né? O meu sogro como gestor, a minha sogra, eles não notaram o crescimento expressivo que a empresa teve. E no meio se perdeu um pouco em processos, então a gente precisa em algum momento sentar e começar a direcionar e desenhar processos necessários, porque o processo que existia até então te trouxe até aquele crescimento, mas o processo que vai te levar para o próximo crescimento, né, para a próxima fase, precisa ser ajustado para aquilo que a empresa se tornou. Então, na prática, né, você consegue ver isso de uma forma muito clara. Né? A teoria ela é muito fundamentada, ela te ajuda, e a prática ela te molda. Né? Então, algumas pessoas falam, né, a prática é diferente da teoria. Né? Na verdade, não é que ela é diferente, na verdade, ela te coloca à prova. Né? Você vai procurar vários livros aí de finanças e eles vão te ensinar como fazer gestão financeira, mas nenhum vai te ensinar como fazer gestão financeira sem caixa. Entendeu? Isso é a prática que te ajuda. Então, acho que isso influenciou muito. Muito bom. E pensando numa caixinha de ferramentas, assim, em conhecimentos e habilidades, você vinha de uma carreira que você tinha uma caixa de ferramenta completa que atendia às suas necessidades, você se desenvolvia dentro daquele panorama. E daí você entra num outro cenário que é empreender e você tem que, do dia para a noite, ter algumas habilidades que talvez você não tinha naquele momento e conhecimentos que você começou a ser exigido que talvez não era exigido antes. Quais habilidades que você viu, assim, que quando você teve essa transição foi exigida de você, assim, que talvez não teria antes? Eu acredito que a habilidade analítica,
né, você conseguir, dentro da área financeira, é muito importante que você consiga analisar números e saber os limites de riscos que você pode correr, né? Então, por exemplo, quando nós chegamos lá na indústria, nós não tínhamos um DRE, por exemplo, né? A indústria ela é gerida por fluxo de caixa e não tem nada errado disso, isso é importante. Mas se você não tem um DRE, você não sabe se você gera lucro ou não. Então, pode ser que o teu caixa ele esteja fluindo. Em alguns momentos você tem alguns gaps, você faz uma antecipação, busca um empréstimo, o próprio dono coloca grana dentro da empresa. Mas você não sabe se aquele gap é um problema de prazo, de ciclo financeiro, porque você está pagando antes de receber, ou se é porque a empresa ela não está gerando uma lucratividade real que te dá um potencial gerador de caixa, né? Então, você ter essa capacidade analítica de dados, de você conseguir olhar um DRE, olhar um fluxo de caixa, olhar um balanço patrimonial e analisar, né, onde que está legal e onde você precisa melhorar, é um dos pontos primordiais, né? Então, como eu disse para você antes, né, você buscar isso, por exemplo, na teoria, você vai ter essa análise, você vai entender e a prática vai te moldar as tomadas de decisões que você precisa fazer. Porque se você pegar dois analistas, por exemplo, e colocar eles para analisar a mesma empresa, pode ser que eles tenham análises diferentes do ponto de vista mercado, do ponto de vista subjetivo. Mas se você for pegar do ponto de vista financeiro, né, o ponto de vista exato, ele vai dizer a mesma coisa sobre liquidez, sobre lucratividade e rentabilidade, né? E eu falo que não existe um método para você arriscar, né? Ah, tá certo você arriscar? Não existe certo ou errado. Existe qual que é o teu grau de coragem em correr o risco ou não, né? Então, você ser analítico, você vai conseguir com os números, né, limitar o seguinte: até esse ponto eu consigo correr risco. Acima disso eu não posso correr esse risco. E a capacidade analítica é o que vai te ajudar nisso. É uma tomada de decisão muito mais assertiva, né? Que nas finanças Exatamente. não é muito abstrato, é aquilo, é essa daqui é a trave, passou Isso. daqui, não vai. Eu gosto de dizer, né, que em finanças não tem muito romantismo. Então, não é assim, ó, vai que dá, né? Não tem essa possibilidade. Não vai que pode ser que dê certo, né? Ou pode ser que dê certo, pode ser que dê, mas se os números estão dizendo que a probabilidade é muito pequena, né? Vou te dar um exemplo para você. Houve um tempo que eu atendi uma empresa e essa empresa ela tinha um ponto de equilíbrio, vou colocar um valor aqui, né, hipotético de R$ 30.000, né? Isso fazendo um cálculo ali com a dinâmica de produtos que ela tinha e tal, as margens que ela apresentava, o gasto fixo recorrente que ela tinha, ela precisaria faturar ali mensalmente R$ 30.000 para empatar a operação e acima disso ela conseguir trazer uma lucratividade para dentro do negócio. Então 30 mil seria o que pagaria tudo, mas não sobraria nada em caixa. Break Seria even. o ponto de equilíbrio ideal. Exatamente. Paga tudo, mas não tem lucro. Sim. Né? E lembrando, né, que o salário do dono não é o lucro, né? O salário do dono é o prolabore. Então, quando eu digo pagando tudo, já está pagando um prolabore para o dono, mas a renda da empresa, que é a lucratividade, não está acontecendo. E quando a gente pegou a recorrência, né, o histórico, a tendência dessa empresa no passado, ela nunca havia batido os R$ 30.000 de receita, né? A média era ali 22, 18, 19, 25. E o que fortalecia esse entendimento era que durante todo esse período essa empresa sempre precisou se alavancar com dívida, né? Primeiro momento, dívida interna ali mesmo, né? Família, vovó, tio, tia, pai e mãe, né? Colocando dinheiro do próprio bolso na empresa. E até que chegou um momento onde a família não tinha mais recursos e partiu para a dívida onerosa que a gente tem o banco, né? E não adianta eu chegar e falar assim, olha, não, vamos tentar. Se a gente sabe que o ponto de equilíbrio é 30 mil e durante um ano a gente nunca chegou nesse ponto de equilíbrio, qual que é a probabilidade disso acontecer nos próximos 12 meses, né? Sim. Então são análises que pode ser que aconteça, pode ser, mas você vai ter que investir em estrutura, em vendas, né, em marketing, enfim, vários pontos. E para isso você precisa ter recurso, né? Então você tem que entender assim, ó, vale eu expor o recurso de investimento nessas áreas? Será que isso vai me trazer, não os 30, né? Mas 35, 38, 40 para eu conseguir ter essa margem, né? Então não existe romantismo, né? Sim. Então assim, ó, consigo, bora, vamos. Né? Não, 30 mil eu não consigo, então sucesso, fechamos a empresa. Porque caso contrário você leve isso para frente, pode ser que fique pior, né? Então eu acho que aí entra aquela gota de empreendedorismo, né? Porque às vezes, se o empresário ele não tiver esse dado, ele vai tentar sem saber e pode ser que dê certo, né? E ele no futuro seja uma baita empresa, né? Sim.
Então, as finanças, ela tem que cuidar muito com isso. Eu, no meu papel como consultor financeiro, como gerente financeiro, eu acredito em dados. Né? Uhum. Então, eu preciso ter alguém do comercial junto comigo para dizer assim, ó, mas vamos, que vai dar. Né? Porque as finanças vai te Sim. mostrar que, às vezes, a probabilidade é pequena. É objetivo. Isso, E tem exatamente. uma frase que o Bruno Nardon fala, que é o sócio do Thales Gomes, que fala assim que o vale dos fracassados ele é muito silencioso, né? Que se Exatamente. fala-se muito daquilo que deu certo, mas aqueles que não deram que deram errado, as pessoas se esquecem e não falam. E as pessoas têm uma dificuldade grande, assim, talvez o empreendedor seja essa natureza dele de ser apaixonado pela ideia. Quando ele vê que essa ideia não está indo da maneira que ele gostaria, ele às vezes se restringe a fazer uma análise racional, ter uma conversa difícil, às vezes com ele mesmo, né? E tomar uma decisão difícil, do que às vezes agir por emoção. E às vezes eles agem muito por emoção por não olhar para essa parte financeira, né? E daí morre abraçado ali, às vezes em situações de estar endividados. Isso, exatamente. Porque o que acontece? Eu digo assim, ó, existe um fator intuição, tá? Que ela é muito importante, ok? Tem uma história que eu conto geralmente, que é sobre, que é um professor que contou para nós, sobre o valuation da Copenhagen, onde em um certo momento, onde se passava esse processo, né, a equipe que estava fazendo esse processo estava cotando, procurando em qual bolsa o dólar, o cacau era cotado para conseguir trazer esse custo do cacau, enfim, e trazer os indicadores necessários para estar fazendo o valuation da empresa. E em certo momento, o proprietário da empresa entrou na sala, né, onde estava acontecendo esse brainstorm ali, essa conversa, e ele disse que ele não estava preocupado com o preço do cacau, né? Mas como assim, né? Como é que uma empresa que vende chocolate não vai estar preocupado com o preço do cacau? Claro que ali foi um ponto, um exagero, só por uma questão figurativa, mas o que ele quis dizer? Que por mais que o cacau esteja caro ou barato, né? Ele não vende chocolate, ele vende presente, né? Então, você não vai encontrar, por exemplo, uma Copenhagen dentro de um shopping do lado da Cacau Show. Né? Por quê? Porque a Copenhagen ela vai estar concorrendo com o Boticário, ela vai estar concorrendo com o Lusitânia, ela vai estar concorrendo com Hope, com empresas onde geralmente você vai lá para comprar um presente e não um chocolate. Né? Sim. Então, esse é o ponto intuitivo. Né? Se você for pegar qualquer técnico em finanças ou em qualquer que seja a área, ele vai analisar aquele negócio de forma técnica. Então, em algum momento, né, você precisa ter a humildade de entender que aquela empresa onde você está atuando, existe uma intuição, né, do dono, do proprietário, que está há anos fazendo aquilo ali e que faz sentido. Né? Então, esse meio termo ele tem que ser muito esclarecido. Né? Então, em momento algum em finanças, né, você dentro de uma empresa que ela já tem algo sólido acontecendo, você vai impor que agora a gente vai seguir isso aqui tudo por números. Né? Porque às vezes os números ele vai te dizer algo e o que está sendo dito é real, porém a intuição do dono ele vai te dizer o seguinte, não, mas se a gente fizer vai dar certo. Tá? Mas ele já está fundamentado em histórico, ele está fundamentado em tendência, né? Ele está fundamentado em prática. Né? Então essa conciliação ela é essencial. E tem uma capacidade de execução ali que às vezes os números não conseguem mensurar, né? Exatamente. Que está atrelado a essa visão do empreendedor. Exatamente. E você tocou num ponto ali que eu acho que é muito relevante, que é o fluxo de caixa, né? E você falando ali, às vezes, por exemplo, a empresa tem muito faturamento, mas não tinha um fluxo de caixa, assim. E acho que isso é um ponto principal, assim, que geralmente todo empreendedor começa, vai pesquisar qualquer coisa no YouTube, a primeira coisa que aparece é fluxo de caixa, assim, para quem está começando. O que seria isso de maneira mais objetiva? O que isso é relevante para um negócio hoje que está começando? Alguém está pensando em construir um negócio, seja de serviço ou de produto? O fluxo de caixa, o nível de relevância dele de 0 a 10, eu diria que é 11. É extremamente relevante, né? Uma empresa que gera lucro, né? Uma empresa que gera lucro, ela é capaz de falir se ela não gerar caixa. Né? Por quê? Porque nós estamos falando de dois tempos, né? Um tempo que contabilmente, né, a gente fala de competência, onde eu tenho a lucratividade, que é a receita que eu tenho, menos o gasto que eu tenho, eu gero lucro, né? Porém, se eu venho aqui e vou vender um celular para você, e eu paguei R$10 nesse celular, né, eu posso ter negociado com o fornecedor desse celular para eu pagar ele daqui 2 meses, perfeito? E eu vou fazer a venda para você desse celular por R$500 e você pode me pedir um prazo para me pagar daqui 30 dias, perfeito? Perfeito.
Porém, dentro da competência, que é onde a gente analisa o resultado da empresa e a lucratividade da empresa, a partir do momento onde eu entreguei esse celular para você, eu reconheço essa receita. Porém, essa receita ainda não entrou no meu caixa. Perfeito? Naquele momento onde eu te entreguei o celular, eu reconheço o custo dele. Mas aquele custo ainda não saiu do meu caixa. Porém, como eu reconheci a receita e eu reconheci o custo, eu já reconheço o lucro. Então, eu sei que dentro da competência do mês onde isso está acontecendo, aquela empresa ela foi lucrativa, mas ela não gerou caixa. Sim. Perfeito? Sim. Então, o meu fluxo de caixa, ele tem que estar casado junto com a minha receita, junto com os meus gastos. Então, como assim casado, Luiz? Se eu receber tudo à vista e pagar tudo à vista, meu fluxo de caixa vai ser igual ao meu DRE. Porém, é difícil isso acontecer. Então, se eu tenho prazos de recebimento e pagamento, eu tenho que fazer a gestão do meu recurso para que eu consiga receber antes de pagar. E aí vai por água um pouco uma teoria que fala, eu gosto de comprar tudo à vista. Se na sua vida, pessoa física, você gosta de comprar tudo à vista, perfeito, é um método, não tem problema. Tá? Agora, na sua empresa, se você gosta de comprar tudo à vista e você vende tudo a prazo, você está tendo um descasamento de prazo. E por mais que você gere lucro, você não vai enxergar aquele lucro no caixa. Por quê? Porque você paga antes de receber. Então, o fluxo de caixa ele vai estar te trazendo essa realidade. Ele vai estar te dizendo o seguinte, assim, ó, desse caixa, eu vou lá no banco, tiro o extrato, tem lá R$1.000. O que é aquele R$1.000? É lucro ou é capital de giro? Então, eu tenho que entender que aquele dinheiro que está aparecendo lá no meu banco, parte dele deve ser o meu lucro e a outra parte dele deve ser o valor que eu preciso deixar lá guardado para pagar meu fornecedor daqui a um tempo, porque eu já recebi ele hoje. Entendeu? Então, a visão de fluxo de caixa é o entendimento de tudo que está entrando e saindo todos os dias da minha conta. O meu fluxo de caixa eu preciso olhar todos os dias. Esse é o tempo. Não é olhar uma vez na semana, uma vez no mês. Fluxo de caixa você levanta e dá bom dia para ele. E quando você vai sair da empresa, você dá boa noite para ele. Porque ele tem que estar junto com você todos os dias. Você tem que estar entendendo o que está entrando, o que está saindo, que taxa é essa, que valor é esse, por que eu paguei tão caro nisso, se não dá para pagar mais barato naquilo. Então, o teu caixa ele é vivo, ele está movimentando o tempo todo. Né? Entendi. Então, talvez se a gente fosse traduzir para uma realidade de um produtor rural, por exemplo, que planta soja, seria lá, ele vai ter um custo no início da lavoura, para plantar. Então, ele vai ter o diesel do trator e a semente e o adubo. Daí plantou, fez as aplicações, passou 3 meses, ele colheu. E quando ele colhe, ele vende esse produto. Então, de uma maneira traduzida, ele tem um fluxo de caixa que vai sair dinheiro para a semente, para o adubo, para as aplicações, durante um período de 3 meses, e que ele só vai ter uma entrada em caixa quando ele vender o produto da colheita dele. Exatamente. Então, de uma maneira traduzida, o fluxo de caixa para o produtor rural seria algo semelhante a essa análise. Exatamente. Só que entenda que ele está tendo várias saídas para ele estar criando o produto dele ali, a semente, né? Para depois ele ter uma entrada lá na frente, perfeito? Perfeito. Essas saídas que estão acontecendo, elas têm que sair de algum lugar. E para sair de algum lugar tem que ter recurso. Né? Então ele está tendo um investimento antecipado naquela produção. E quando ele fazer essa venda, essa receita ela tem que ser superior ao gasto que ele teve durante esse período. Sim. Caso contrário, ele vai estar tendo um prejuízo. Quando a gente entra na questão agrícola, né, o agro, existe uma complexidade considerável, tá? E um fator de risco também, né? Risco de chuva, geada, seca, enfim, vários fatores que ali, né, fora que você tem todo o investimento também lá em adubo, preparação de terra, enfim, né? Então, essa ideia, a análise financeira, ela se faz mais necessária ainda. Né? Eu digo só, quanto maior o risco que você tem no negócio, mais ele deve ser analisado. Né? Então, e lembrando que aquele valor que ele vai vender é um valor que não é ele que dita, não é ele que faz o preço. Nem, é o mercado que está ditando esse Fatores preço. externos. Fatores externos. Então, é uma complexidade grande. Quando maior a complexidade, mais próximo tem que ser o acompanhamento. Muito bom. E aí a gente já começa a entrar num ponto que eu bato bastante, converso tanto com os alunos e nos conteúdos, que é olhar para uma propriedade agrícola com uma visão de uma empresa. Porque às vezes o produtor rural, por estar dentro da propriedade, morar ali, ele não consegue visualizar aquilo como um negócio, ele vê como uma fonte de renda, tudo mais, mas ele tem dificuldade de olhar isso como uma empresa.
quando falo olhar como uma empresa, é desde contratação, pensar a contratação de uma maneira mais técnica, olhar, por exemplo, às vezes até questões mais simples. Por exemplo, ele tem um filho que está ajudando na propriedade. Às vezes ele não paga um salário devido porque ele vê o filho como uma mão de obra mais barata, mas não enxerga que aquilo é uma figura que se o filho dele subir para um outro cargo, ele vai ter que colocar um funcionário para trabalhar ali. E como que você visualiza, assim, por exemplo, que esse olhar para uma propriedade rural como uma empresa e a gestão financeira é uma parte-chave disso, auxilia nesse processo, assim? Cara, isso é interessante porque o que pode acontecer? É cultural, tá? Existe uma questão cultural muito forte. Provavelmente o produtor ele já tem essa visão porque isso já aconteceu com ele no passado, que aconteceu no passado, que aconteceu no passado, então isso já traz uma cultura, né? E existe uma frase que eu ouvi um tempo atrás que é o seguinte, né? Que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então, todas as vezes que você vai trazer, né, uma análise ali que o produtor rural, ali, o produtor de maneira geral, ele precisa entender o empreendimento dele, a terra dele, né, como um negócio, né? A gente vai bater naquela tecla o seguinte. Um tempo atrás, em uma das aulas, eu comentei que algumas empresas, alguns empresários, eles não conhecem o lucro que a empresa deles dá, né? E eu comecei a pensar sobre isso. Falei assim, como que alguém tem uma empresa, né, não sabe quanto ela dá de lucro? Né? Até entendendo isso, lá da época que a gente foi para a indústria, né, nesse processo de sucessão, ficamos lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, e qual que é o nosso lucro? Né? A gente não sabia qual que era o lucro. Né? A gente estava o quê? Pagando conta. Né? Então, chegava o boleto, pagava o boleto. Recebia dos clientes, pagava o boleto. Recebia dos clientes, pagava o boleto e o lucro. E o caixa, o que está acontecendo? Né? Então, eu vou dizer para você assim, existem, né, dois tipos para depois trazer talvez a visão do que você me perguntou. Existem 2 tipos de empresários hoje, né, no mundo. Tá? Existe o empresário pagador de conta e existe o empresário investidor. Qual que está certo ou errado? Não existe. Tá? Não existe certo ou errado. Existe aquele que está feliz com o método que ele está vivendo. Né? Se ele não saber o lucro dele incomoda, então ele vai ter que procurar uma forma de entender qual que é o lucro dele. Agora, se só pagar as contas para ele tá bom, ele vai ter a vida dele, vai continuar pagando as contas, a empresa dele vai existir, tá tudo bem. Né? Quando a gente vem ali para uma propriedade, né, se você for analisar, muitos donos de propriedade, eles usam como sobrevivência e não como o investimento. Né? Sabe que a terra é algo valioso, né? A propriedade é algo valioso, está investido ali. Mas não é algo que a gente está pensando assim, quanto essa terra está me dando de lucro, de lucratividade, de rentabilidade, né? Também relacionando com a questão de quem tem às vezes uma indústria, um comércio ou coisa assim. É a sobrevivência, a gente tem porque a gente paga as nossas contas de casa, a gente paga a escola dos filhos, a gente paga a faculdade, paga, enfim, vários fatores com o dinheiro, né, com a rentabilidade, com a lucratividade que vem daquela propriedade. Então, acho que num primeiro momento existe um fator cultural que precisa ser analisado, né? Cara, isso a gente não impõe, isso é natural, não tem como você, às vezes, impor alguns pontos, né? E isso vai partir também dos filhos, né? Os próprios filhos que estão fazendo essa sucessão, né? Que está passando por essa sucessão, de maneira natural, né? De maneira normal, vai se alterando, né? Essa forma de gestão, essa forma de estratégia. Eu não sei se eu respondi o que você havia me perguntado, mas do meu ponto de vista é isso, né? Então, existe uma questão cultural muito forte e uma questão de que aquela terra ela é um sinônimo ali de sobrevivência, de renda para pagar as nossas contas, o que sobra a gente deixa lá no banco e tal, tudo certinho, mas não com ponto de vista de lucratividade, e sim mesmo de disponibilidade. Sim, não, mas muito bom, foi muito feliz na sua observação e acho que é exatamente isso, sabe? E essas mudanças, elas estão acontecendo, assim, você vê alguns alunos com uma aceitabilidade muito boa dentro da propriedade e até o que a gente estava falando com o professor Flávio, que esse processo de transição, às vezes o aluno tem que compreender que ele vai vir com algo muito novo, uma visão muito nova e o pai tem uma experiência muito grande. Isso. Quando conseguir casar isso e fazer esse processo, essa roda ir girando e o que a gente falou com o professor Flávio de conquistar esse espaço ali dentro, essa inserção e essa visão empreendedora do ponto de vista mais estratégico, olhar para até a finanças como uma visão estratégica, começa a acontecer de maneira mais natural. Cara, e a gente precisa ter um cuidado aí, né? Da forma como você comentou, porque o que acontece? A gente vai ter o aluno
vindo com toda a base teórica, né? Claro que ele atua de forma prática lá também, mas comparado às vezes ao pai ou ao avô que está 20, 30, 40 anos naquela lida, ele é um bebezinho no processo, né? Então, ele está vindo com toda uma base teórica. A gente precisa ter um conceito, e voltando para a questão da humildade, muito grande, né? Então, o aluno que está ouvindo esse podcast hoje, o que ele tem que entender? Por mais que ele tenha um conhecimento teórico do que ele está aprendendo muito fundamentado, a prática é muito valiosa. Então, antes dele tentar impor qualquer mudança diante daquilo que ele estudou, ele precisa entender os efeitos colaterais da prática dessa mudança daquilo que a família dele sabe. Então, eu digo para você que é dos dois lados, tá? E muitas vezes aí a gente tem um pouco de atrito. Porque o que acontece? A gente vai ter às vezes lá um aluno de 14, 15, 16 anos querendo que o pai e o avô façam um tipo de prática que ele está aprendendo e sabe que vai ser melhor, né? E o pai vai estar pensando assim, o que esse menino acha que ele sabe, né? Eu tô 30, 40 anos fazendo isso daqui, né? Então é dos dois lados que isso precisa acontecer. No início, o que a gente precisa ter? Calma, né? Já ouviu falar comer pelas beiradas? Sim. A gente tem que ir aos poucos, fundamentando, fazendo um pouco, provando, pedindo oportunidade, né? Então, porque isso é importante. Porque senão o que acontece? Você causa uma desavença, você causa um problema, né, ali, meu pai não me ouve, meu filho quer mudar tudo e tal, coisa assim, e isso não vai ser, não vai gerar resultado positivo, só resultado ruim, né? Então, acho que isso a gente tem que deixar bem formalizado. Os vetores não se somam, né? Quando acontece atrito ali, dá um problema. E às vezes quando eu senti isso quando eu comecei a empreender, né? A minha primeira iniciativa empreendedora foi na escola, vendendo produtos específicos, eram umas artesanato que a gente fazia, e depois fui para serviço. E tanto em produto e serviço, a gente tem dificuldade de visualizar preço, assim, sabe? E às vezes a gente conversa com os alunos, os pais deles vendem queijo, tá começando um produto artesanal, outras vezes hortaliça, frutas, morango. Também tem essa dificuldade de visualizar essa construção de preço, sabe? Tanto para serviço, por exemplo, fazer uma consultoria, que daí talvez é mais difícil ainda porque é a hora dele, né? E produto, às vezes, talvez facilite um pouco mais. Mas como que daria para fazer um olhar, de uma maneira geral, assim, para precificação, assim? Cara, legal. O que acontece? Precificação foi uma das primeiras dúvidas que eu tive há um tempo atrás, há uns 6 anos atrás, né? E busquei muito conhecimento nessa área para entender. Sabe por quê? Você vai ter 3 setores específicos. Vamos colocar que você vai ter um comércio, você vai ter uma indústria e você vai ter um serviço, tá? Em questão de método, né, você pode aplicar métodos parecidos, porém a forma de se fazer é diferente, né? O comércio, você vai comprar e revender. Beleza, eu compro essa água aqui por 5, custo, valor que veio na nota fiscal, vou colocar um markup ali, uma margem, um multiplicador de 2, vou vender isso aqui por 10. Precifiquei, né? Beleza. Preciso entender o quanto de lucro ela está me trazendo. Não é 100%, eu tenho margem, né? Mas quando eu pegar essa água que eu comprei por 5 e vendi ela por 10, 10 menos os 5, sobrou 5. Lucro 50%, né? Então o comércio ele tem essa simplicidade. Então você pega o produto pronto e repassa ele com uma margem. Quando você vai para a indústria, o que eu já poderia equiparar com uma propriedade, por exemplo, você tem todo um custeio acontecendo. Por quê? Né? A indústria dessa garrafinha, ela precisa comprar plástico, ela precisa comprar tinta, rótulo e algumas outras matérias-primas necessárias para reagir e fazer isso aqui formar um plástico. Então tá vindo um monte de matéria-prima que vai formar um produto. Se somando. Então ela precisa fazer todo um custeio. Para custeio existem métodos de custeio ABC, custeio por absorção, custeio direto, enfim, que você usa para estar fazendo um custeio. Quando você vai para serviço, as horas é sua matéria-prima. Então você precisa entender assim, quantas horas eu levo, quanto custa a minha hora. Né? Eu preciso me locomover, vou ter custo de combustível, vou ter despesa com alimentação, despesa com hospedagem. Então você cria toda uma ficha técnica, né, que na indústria também tem a ficha técnica do produto, a ficha técnica do serviço, para entender o seu custo. O proprietário da propriedade lá, o agricultor, ele vai vender um queijo, por exemplo, que ele faz lá na propriedade dele. Ele precisa ter uma ficha técnica daquele queijo, né? Mas de maneira mais clara, uma receita. Né? Quanto vai de leite,
né? Quanto que vai lá de coagulante, quanto que vai de fermento, não sei se vai fermento, não, enfim. Né? Qual que é o custo para eu fazer esse queijo, né? A maior matéria-prima do leite do queijo deve ser o leite, Sim. né? Então, e quando ele vai vender aquilo ali, ele precisa entender assim, qual que é a margem que eu vou estar colocando aqui, né? É um queijo que é parecido com o do mercado. No mercado tá R$10. Se eu tentar vender por 50, não vai funcionar. Talvez eu consiga vender por 20 porque é algo artesanal, feito numa propriedade rural, só que a gente agregou um valor. Onde que eu quero chegar? Quando a gente fala em precificação, a gente fala de 3 camadas, tá? A primeira camada é o custo. Quanto que custa para eu fazer isso daqui, né? A terceira camada é o preço. Como que você vai apresentar esse preço lá na gôndola, lá na onde a pessoa está procurando para fazer essa compra. E a terceira camada é valor, né? O que isso agrega de valor para quem está comprando. Quando você está falando da primeira camada, que é custo, e a segunda camada, que é preço, existe método para você conseguir chegar nesse valor. Né? Você faz um custeio, você chega no valor. Você aplica um markup, você chega num preço. Agora, quando você chega na terceira camada, que é o valor, não tem o método, ok? Aquele queijo ele pode ter um valor específico só porque ele é feito numa região X de algum município. Porém, a matéria-prima é o mesmo, a forma de se fazer é o mesmo, mas ele é mais caro porque ele é, sei lá, de Cascavel, da região tal, né? Então, qual que é a visão que eu preciso ter? Primeiro, que não existe nada que dê mais que 100% de lucro, né? O que a gente tem mais de 100% são margens, e aquilo que eu estou vendendo eu preciso comparar ele ao mercado, né? Então, e o fato de comparar mercado não é nem o fato de você copiar o preço no mercado, mas o fato de você entender que se você está vendendo um produto e o custo que você teve para fazer ele, para deixar ele pronto, foi de R$15, e você vai olhar no mercado um produto similar a R$10, teu custo já está fora. Então você precisa achar uma outra forma de fazer com que aquele custo seja mais barato, ou nem tente vender esse produto, porque o mercado não vai comprar de você. Já tem alguém vendendo por menos, né? Agora, se você foi lá e fez o custo ficou R$15, e você viu que o mercado está vendendo a 50, opa, legal, tenho margem, vou vender a 40 e vou conseguir conquistar muitos novos clientes, né? Então é uma somatória, né? São vários fatores. Então tem um fator custo, tem um fator preço, tem um fator valor, tem um fator mercado, quem que está comprando aquilo, né? Então são vários critérios. Então o preço ele também começa a se tornar como uma estratégia de competição, né? Uma estratégia de competição. Tem algo que eu falo o seguinte, eu falo que existem 2 produtos. Existe o produto Nescau, eu já vou explicar, e o produto chocolate Milka. Conhece o chocolate Milka? Sim. O da vaquinha, roxinho, né? A minha avó colocava ele no pote do Nescau para tentar me enganar e não conseguia. Não tem como, né? O que eu digo aqui é o seguinte, se você for aí em qualquer cidade, vai ter aquela vendinha da cidade que vende aquele frango assado no domingo. Se você precisar comprar um pote de Nescau e você for nessa vendinha, você vai achar Nescau lá, perfeito? Se você sair daquela vendinha e você for no hipermercado da região, onde vende os melhores produtos importados, lá também vai ter Nescau. Ou seja, Nescau não é um diferencial, ele é uma commodity. E se o teu produto é uma commodity, você não consegue agregar valor nele, perfeito? Sim. Agora, se você quer comprar um chocolate Milka e você for lá na vendinha do bairro, lá não tem chocolate Milka. Porque quem compra chocolate Milka é específico, ele sabe onde ele precisa procurar. Sim. Ele vai ter que ir lá naquele hipermercado, onde tem produtos importados, e lá ele vai encontrar uma barra por R$40. Sim. Perfeito? O que é o entendimento aqui? Você quer diferenciar o valor do seu produto? Faça com que ele seja diferenciado. Perfeito? A forma como você entrega, a forma como você embala, a forma como você atende, né? O storytelling que você forma, esse morango a gente plantou dessa forma, a família plantou junto, não sei o que e tal. Então, isso agrega valor no seu produto. Então, você precisa entender que existe aquele produto commodity que você não agrega valor, você briga por preço, e existe aquele produto que você agrega valor e as pessoas te procuram para conseguir. Essa é a ideia. Muito bom. Estava conversando esse tempo atrás com um senhor que ele constantemente está indo para os Estados Unidos, né? E ele vê muita coisa lá relegada à agricultura e a gente estava conversando algumas particularidades. E isso você conversando e explicando essa questão do Nescau me fez lembrar de um outro produto que a entrega do produto gerava uma diferenciação, que é o morango. O morango, hoje, se você for comprar, você compra ele na bandejinha ali no mercado, ou, por exemplo, aqui em Cascavel é muito comum sinaleiros, as pessoas vendendo bandeja de morango, ou tem um carro parado. E nos Estados Unidos tinha um lugar onde tinha uma estufa produzindo morango, tinha os pés de morango, só que diferente de você comprar bandeja, você ia lá e comprava um baldinho,
E você entrava, geralmente com família e as crianças, e você podia coletar os morangos no pé, encher seu baldinho e levar para Perfeito, casa. perfeito. Olha que show. Então, o produto ainda era o mesmo, era o morango que tinha no mercado, o morango que tinha no sinaleiro, mas a entrega do produto gerou uma agregação de valor e uma coisa... Self-service. Exatamente, exatamente. E isso ele estava comentando que ele não tinha visto aqui. E eu achei muito particular, como uma viradinha de chave, uma maneira que pensa gera uma inovação que começa a dar resultado. Que já entra numa outra parte que as pessoas pensam que às vezes a inovação ela está ligada a construir algo do zero. Vou construir algo que... A máquina do tempo aqui. Às vezes a inovação está num processo, está numa entrega, está numa embalagem, está em várias situações diferenciadas. E às vezes a pessoa quer reinventar a roda, né? Sim. Seja aquele ditadozinho de praxe, e às vezes uma pequena mudança você já consegue ter algo inovador. Né? Isso é interessante. Muito bom. E às vezes, até alguns alunos eu estava conversando, e eles comentam muito dessa questão de empreender, de ter um negócio. E às vezes alguns têm algumas ideias que vão exigir essa parte de investimento, sabe? Às vezes buscar um investidor ou pensar no negócio que vai precisar de um capital maior de investimento, assim. Perfeito. Como que ele pode olhar, assim, por exemplo, hoje, o que tem de possibilidade de investimento para quem quer começar um negócio, mas precisa de um capital aportado ali? Então vamos lá. Um pouco complexo, tá? Porque a gente tem que sempre entender assim. Vamos trazer de um ponto de vista onde a gente consiga vincular, por exemplo, um relatório financeiro a essa sua pergunta. Uhum. Tá? Vou pegar, por exemplo, o balanço patrimonial. É um relatório financeiro pouco usado, né, que muitos têm medo até de olhar, porque não conseguem entender ele de forma sistêmica. Né? E o balanço patrimonial nada mais é do que a tua estrutura de capital, que foi o que você acabou de dizer, né? Onde eu consigo capital para começar a minha empresa. Né? E o balanço patrimonial, né, quando você pega esse relatório, ele vai ter lá dois lados. Né? O lado esquerdo onde eu tenho os ativos e o lado direito onde eu tenho os passivos. Né? Eu vou só trocar os nomes, eu vou chamar que o passivo vai ser minhas fontes de financiamento. E o ativo vai ser os meus investimentos. Né? Então, os meus passivos eles me financiam e os ativos é onde eu invisto esse dinheiro que eu estou pegando das minhas fontes de financiamento. E quando você olha lá do lado esquerdo e você vê as fontes de financiamento, você vai ver lá que existem só duas fontes de financiamento. Uma fonte de financiamento são os terceiros, que são os bancos, por exemplo, fornecedor, por exemplo, e a outra fonte é o capital próprio, que é o patrimônio líquido da empresa, né, que é o capital social. Né? Então, quando alguém está pensando em investir e ele precisa escolher quem que vai dar esse recurso para ele estar fazendo esse investimento, então ele está procurando pessoas, né, fontes de financiamento, onde ele vai poder investir isso em ativos que vai fazer com que ele tenha liquidez e lucratividade. Né? Lucratividade essa que posteriormente vai aparecer onde? Lá no DRE, na nossa demonstração de resultado. Dessas duas fontes, então, você vai ter você mesmo. Quero abrir uma empresa, quero pegar uma parte da terra aqui e fazer uma plantação diferente aqui. Plantar chuchu, mandioca, sei lá, alguma coisa assim. Preciso comprar a semente, preciso comprar a raiz, né? Seja lá o que for que você precisa comprar, os insumos ali, né? Precisa de grana. Você tem a grana? Tenho. Perfeito. Se você tem capital próprio e você vai investir ali. Esse capital próprio, teu capital social vai virar patrimônio líquido seu lá, né? E você vai pegar isso e vai jogar lá no ativo em forma de plantinha, em forma de estoque, de imobilizado, sei lá o que for, né? Agora, se você tem que fazer isso, se você não tem um capital próprio, não tem a grana, alguém vai ter que te financiar, né? E aí você vai ter que ir para uma instituição financeira. Agora, como que você sabe, né, qual a melhor decisão tomar para você fazer um financiamento? Uma dica: nunca pegue grana, dinheiro de banco de curto prazo. Curto prazo, digo, para você pagar em um ano, para algo que vai te trazer rentabilidade no longo prazo. Né? Vai acontecer a mesma coisa que acontece no teu fluxo de caixa. Você vai ter um descasamento. Né? Então, você vai estar pegando aquele dinheiro no banco para pagar em 12 vezes e você vai estar comprando semente, ajustando a terra, plantando, para daqui a algum tempo, né, isso está te trazendo uma rentabilidade. Só que até esse tempo passar, o banco venceu. Sim. E você não conseguiu ter esse recurso. Que o que a gente poderia pensar num exemplo seria, por exemplo, a fruticultura, que você planta hoje, mas você só vai colher daqui 3, 4 anos. Isso seria um exemplo de pegar um investimento para plantar hoje, pagar... Específico. Aí você tem que ter um investimento específico, porque
Se você pegar um financiamento, uma linha de crédito, um empréstimo, que você precisa pagar em 24 meses, algo que vai te trazer rentabilidade, retorno, em 48, né, então você vai estar tendo que terminar aquela fonte de financiamento com capital próprio. Né? Ou às vezes alavancar, pegar grana em outro banco, pegar dinheiro em outro banco, para conseguir cobrir aquele para jogar o prazo para frente, que a gente fala que é rolar dívida. Perfeito? Então qual que é a dica, o entendimento? Né? O entendimento é entender qual que é o prazo que o seu negócio tem para te trazer lucratividade. O meu negócio ele vai me trazer lucratividade ali em 1 ano e meio. Perfeito. Então você não vai pegar fontes de financiamento onerosa com menos de 2 anos. Perfeito? Por quê? Porque você vai estar conseguindo fazer esses pagamentos. Quando você chegar lá no final, que você vai estar pagando lá os juros, encargos, enfim, o custo desse dinheiro, o próprio negócio vai estar te gerando lucratividade para cobrir essa operação. Né? Toda operação, Francisco, ela vai te trazer 3 fluxos, eu digo ali. Né? Você vai ter um fluxo de caixa operacional, um fluxo de caixa de investimento, um fluxo de caixa de financiamentos, por exemplo. Né? Então, por exemplo, se eu vendo água, né, o exemplo está aqui, a minha operação ela deve gerar fluxo de caixa da venda de água. A minha operação ela não deve gerar fluxo de caixa operacional porque eu vendi um carro que eu tinha e coloquei na operação porque eu precisava pagar a conta. Perfeito? Então, o meu fluxo de caixa operacional ele tem que vir da água e o meu fluxo de caixa operacional ele tem que ser positivo. Porque isso significa que além de eu gerar lucro, eu consigo converter esse lucro em caixa. Porque eu estou pagando depois que eu recebo. Né? Ou recebendo antes de pagar. Estou gerando caixa. O fluxo de caixa de investimentos são aqueles fluxos de caixas onde você compra ativos imobilizados ali para sua empresa, que no médio e longo prazo ele vai fazer você ter rentabilidade. Né? Uma colheitadeira, um trator, alguma coisa assim, que vai render isso. Por quê? Porque você vai usar, vai colher mais rápido, vai conseguir colher mais metro quadrado por hora, enfim. Né? Então você fez um investimento, então você tem um fluxo de caixa de investimento. O que é o ideal? O ideal é que você consiga ter esse fluxo de caixa de investimento, as saídas para investimento, do que a própria operação te gera. Né? Então olha só que interessante, você compra um bem e quem paga esse bem não é o banco, é a própria operação. Mas esse seria tipo um ambiente perfeito. Né? Pode ser que a operação não consiga naquele momento pagar esse investimento. Beleza, então a gente vai recorrer a um banco, por exemplo. Então você tem um fluxo de caixa de financiamento. Né? Só que você tem uma operação acontecendo e aquela operação ela vai ter que ser fundamental na geração de caixa para você pagar aquele teu fluxo de caixa de financiamento que você está pegando no banco. Perfeito? Perfeito. Então, esse entendimento, você entendendo assim, quem que paga a conta? Seja de investimento ou de financiamento, seja onde você estiver pegando dinheiro que você vai ter que devolver, quem tem que pagar essa conta não é o produtor, é a terra, é a operação, é a empresa, entendeu? Então você tem que ter uma estrutura de resultado, um DRE bem desenhado, para você entender, opa, tive 10 de receita e tive 3 de gasto. Então tive ali um lucro de 70%, de R$7. Aí esses R$7 eu vou pagar 5 do banco e ainda vai me sobrar 2 para eu poder reinvestir naquele negócio de maneira geral. Então veja o entendimento da estrutura de resultado, como que ele te ajuda a tomar decisão. Muito bom, muito bom. E isso resume uma frase que é, de maneira bem, talvez um pouco menos técnica, é crescer com o dinheiro do cliente, né? Pensando no mercado. Isso, você crescer com o dinheiro. Cliente te financia. Exatamente. Que não me falar, é a melhor fonte de investimento, né? O dinheiro do cliente. Na parte ali do agricultor, né? Da propriedade, é um pouco difícil, porque ele precisa ter um dispêndio de gastos antes de conseguir ter, né? O recebimento. Então, aí cabe, né, a estratégia da reserva de emergência, né? Então ficou um pouco lá estocado, né? Esse pouco estocado é o que vai financiar talvez parte, né, num próximo investimento que eu esteja fazendo. Exatamente. E o produtor rural ele tem algumas situações que, por exemplo, às vezes, principalmente pensando em propriedades menores, nem sempre o produtor vamos dizer, pequeno e médio, ele vai ter só soja. Ele vai ter soja plantando aqui, ele vai ter leite, ele vai ter um porco, que às vezes ele tem integração com uma empresa que está fazendo. Então, ele tem várias fontes de entrada e saída. E fazer essa gestão dele ali, que é o ponto-chave, que nem você estava comentando, e que nem você explanou. E foi muito bom. Acho que estou tendo uma aula, que estou aprendendo muito com você. E isso que você comentou é legal, porque, por exemplo, assim, veja que você falou que ele tem várias fontes de receita. Perfeito?
Isso, cara, qualquer empresa, qualquer tipo de empreendimento é fundamental ter, né? Você tem aquele produto que é o produto principal, aquele produto que te traz maior margem, né, que mantém a empresa funcionando. E você tem outras linhas de receita, de prestação de serviço, de venda de outros produtos, seja do que for, que está fazendo com que a operação funcione, né? Então, a cada certo tempo você tem lá uma estrutura de receita, de entradas, que você não está lá, tipo, centralizado em apenas uma entrada, e sim em várias que formam uma receita total suficiente para pagar todos os gastos e ter uma lucratividade. Que é Essa é a ideia. uma diversificação do portfólio. Diversificação do portfólio, por tempos diferentes, prazos diferentes, exatamente. Muito bom. E talvez entrando até na parte de negócios, assim, você na tua jornada agora está vendo muitos empreendedores, os negócios tradicional, a parte de startup também, assim. O que você visualiza, assim, que os empresários, quem está começando um negócio, que consegue fazer dar certo, assim, que características você consegue observar, assim, que é comum a eles, assim, talvez tanto quanto negócio, quanto como perfil de pessoas, assim? O profissional que faz com que eu perceba que o negócio dele está dando certo, está funcionando. Sim, características assim que você percebe, vai falar, nossa, a pessoa conseguiu, está conseguindo desenvolver, que habilidade você percebe que ela consegue ter, assim? Cara, interessante. Na verdade, eu nunca parei para pensar, né, assim, né, o que pode fazer que tá dando certo. Mas uma coisa que eu noto é que, por exemplo, quando você chama alguém para tua sociedade, é interessante que essa sociedade ela seja formada. Você é empreendedor, por exemplo. Você entende muito de um negócio, você sabe como que funciona, porém você não tem grana, perfeito? Mas você é técnico, você entende, você sabe como fazer dar certo. Então, você vai chamar um sócio que seja o da grana, que confia e acredita em você, que vai te injetar esse valor, vai entrar lá no balanço patrimonial como fonte de financiamento próprio, porque ele vai ser um sócio seu. Então, a gente uniu ali duas coisas importantes. Uma que foi o recurso e outra a parte técnica. A parte técnica ela é muito importante, ela está fazendo muitos negócios darem certo, né, especificamente. Né? Eu percebo no ecossistema onde eu vejo, onde eu convivo, né, que o conhecimento daquilo que você está fazendo é primordial. Porque o que acontece? Nessa sacada, né, nesses momentos onde a gente passou e está passando por questão de startups, às vezes você pensa assim, vou abrir uma startup, mas você não sabe nem do que, perfeito? E teve alguns momentos em sala onde eu tive um exemplo onde uma pessoa ela estava com medo de apresentar o negócio dela. Você acha que esse negócio vai dar certo? Pensa comigo. É a mesma coisa de eu falar para você o seguinte, assim, pensa em algo que você é muito bom, tá? Algo que você faz de olho fechado. Você pode estar num teatro com 3.000 pessoas. Se alguém te convidar para você falar sobre isso, você pode ter uma ansiedade, uma vergonha, um medo, mas você manja, você entende. Você vai lá e vai dar uma aula sobre aquilo. Por quê? Porque você conhece, você sabe fazer aquilo acontecer. Agora, se eu pedir para você falar lá sobre, sei lá, motor de uma colheitadeira, por exemplo, né? Não sei. Você vai ter medo, por quê? Né? O que você conhece de uma motor de colheita, um motor de avião, por exemplo, né? Então, é algo muito específico. Então, eu acredito que hoje o que eu vejo de negócios dando certo são negócios onde a pessoa ela não entrou por uma febre, né? Ela não entrou apenas por uma simples intuição porque ela vai abrir uma startup, criar uma startup e vai virar um unicórnio daqui 8, 10 anos. Mas porque ela está fazendo algo que ela sabe fazer. Vai faltar dinheiro? Não tem problema. Porque se você prova que você realmente manja daquilo ali, alguém vai te financiar. Né? Que seja aos poucos, pode ser que seja mais difícil, vai ser fácil. Né? Pode ser que você não consiga dentro de um ano, mas você acredita, pode ser que no segundo ano você consiga aí um fundo de subvenção, alguma coisa assim, que te aporte grana e você vai fazer aquilo acontecer. Né? Então eu acredito que aqui, né, extraindo da minha mente essa ideia, eu penso que dá certo aquilo que você realmente sabe como funciona. Que massa, mas faz total sentido, que se você for bom naquilo, as pessoas vão estar dispostas a pagar porque você vai estar solucionando um problema real. Exato, e você sabe como solucionar. Eu não consigo entender, assim, às vezes até, né, falando como professor, eu não admito que você vai ter medo de defender o teu negócio. Se você tem medo de defender o teu negócio, é porque nem você acredita no seu negócio. Sim. Não sei se você entende o que eu quero dizer. Sim, com certeza. Eu não estou generalizando, né? Claro que tem momentos onde você tem insegurança,
Mas você ter insegurança de mercado é uma coisa, você não conhecer o teu negócio é outra. Né? Então, são pontos. Né? Hoje você pega, eu vi mesmo uma entrevista com o Lehman e ele estava comentando que eles adquiriram uma indústria na África e ele falou que estão sofrendo para pagar e que dá um frio na barriga toda vez que eles compram uma nova empresa. Então, né, a gente está falando de uma empresa do tamanho da Ambev e a gente está falando a nível diretoria, onde o diretor tem um frio na barriga quando vai comprar uma nova empresa. Você está entendendo? Normal, né? Ansiedade. Mas por que ele está comprando? Porque ele conhece e sabe que a possibilidade de dar certo é muito grande. Então ele defende, né? Ele argumenta, ele conhece. Então essa é a ideia. Conhecimento aliado à convicção, né? Exatamente. E tem uma frase muito boa também que é assim, que a pressão ela diminui com a preparação, né? Se você está com uma pressão muito grande e você não está conseguindo ver, se prepara. Se prepara que você ainda vai ter pressão, mas você vai lidar com ela de uma forma muito diferente. Exatamente. E entrando a falar até de startup, que a gente está entrando a falar bastante, e até que nós estamos conversando no início, de startup e empresa tradicional, assim, né? Tem muito essa ideia de startup, de o crescimento dela a todo custo, assim, sabe? Tem que crescer, queima caixa. E em contraponto de uma empresa tradicional que às vezes são geradoras de caixa, assim, tem muito essa visão, assim. Existe esse debate que se abre, né? Ah, mas a startup, ela queima muito para crescer, a empresa tradicional ela é uma empresa mais geradora de caixa. Como que você visualiza isso, assim? Na verdade, se você for olhar de maneira bem cirúrgica, em detalhe, a empresa tradicional ela também queima caixa. Ela só não fala. Normal, a queima de caixa, você pega uma empresa em momentos iniciais, porque o que acontece? Eu não sei se talvez seja algo que eu notei, mas parece que é legal você falar que a tua startup queima caixa, né? Ela tem ali o cash burn, alguma coisa assim, né? Mas por que isso acontece, né? Porque se você for pegar a grande maioria das startups, elas vendem, por exemplo, uma assinatura, tá? Então imagina que você está criando ali uma startup onde você tem uma estrutura de gastos fixos de R$8.000 e uma assinatura dela é R$29,90, né? E dessa assinatura de R$29,90, por exemplo, ainda tem que descontar o imposto, né? Tem que descontar ali a taxa de transação do meio de pagamento, tem que descontar às vezes a comissão, né, de algum player que está junto ali no caminho. Né? Então, esses R$29,90 diminui ali para uns R$25 e ela tem uma estrutura fixa de R$8.000. Então, veja quantas assinaturas ela precisa fazer para conseguir chegar no break-even de R$8.000. Perfeito? Então, é lógico que por um certo tempo ela vai estar queimando caixa. Ela só precisa entender assim, e sendo até um pouco às vezes conservadora, até quando eu vou queimar caixa. Eu vou queimar caixa por 10 meses, então eu preciso de um caixa de R$8.000, de R$80.000, né? Por quê? Porque desses R$80.000 eu vou ter o runway ali, né? O meu fluxo de caixa por 10 meses ele está garantido. Por quê? Porque eu consegui um investimento de 80 mil que vai estar pagando a minha despesa fixa. Só que eu tenho que entender que lá no meu 11º mês, a minha operação tem que estar equilibrada. Então, para uma startup é normal. E para uma empresa, seja ela tradicional também, né? O que é uma empresa tradicional? Uma padaria, por exemplo. A gente não tem uma startup padaria. A padaria é uma empresa que já está validada no mercado, né? Existem várias e a gente já sabe que tem a sua lucratividade, né? Mas uma padaria no início, ela teve muito investimento, abriu as portas hoje. Principal produto dela, pão. Valor do pão, um pãozinho, 80 centavos. Imagina a quantidade de pão que essa padaria vai ter que vender para conseguir pagar a estrutura dela. Mesma dificuldade, entendeu? Então, claro que aqui generalizando, né? Então, quando você pega do ponto de vista startup, uma empresa disruptiva, né? E você pega do ponto de vista de uma empresa tradicional já validada em mercado, as realidades, dificuldades, elas são muito próximas, com modelos de negócios diferentes. Perfeito? Você vai ter empresa, cara, que tem 10 anos de existência e queima caixa, né? Um mês queima, no outro mês não queima, sobrou um dinheiro que cobra o anterior. E como eu falei no início, você vai chegar no final do ano e vai pedir pro dono quando é que deu de lucro? Não sei. Entendeu? Então, essa divisão ela é importante, porque, né, uma empresa nova, começando no mercado, com a sua estrutura, com as suas dificuldades, ela vai ter momentos onde ela vai precisar ser financiada, né? Uma empresa, para crescer de forma saudável, sustentável, qual que é a melhor forma? Reinvestir o próprio lucro. Perfeito?
Ou seja, por um tempo o dono não vai tirar lucro da empresa. Por um tempo, o dono ele vai viver com o prolabore dele ali de 5, 4, 6 mil reais, ou o que for, perfeito? E toda a lucratividade da empresa vai ser direcionada para o próprio crescimento sustentável dela. Ah, mas eu não quero crescer de forma sustentável. Eu quero usar o lucro da empresa. Tudo bem, vai precisar de banco. Né? Aí a gente tem que entender o seguinte, será que o lucro que eu gero, né, o caixa que eu gero, ele é suficiente para pagar a dívida de banco que eu estou gerando para crescer? Então, são análises que eu preciso estar fazendo. Muito bom, faz total sentido. Indo para a reta final aqui, que nem eu falei que o tempo passa aqui de uma maneira muito diferenciada, muito rápido, a gente começa a entrar nos papos e vai longe, assim. Gostaria de agradecer, primordialmente, novamente, por estar aqui, disponibilizar esse tempo para estar conversando com a gente. Tenho certeza que o pessoal vai assistir e vai adorar. E se alguém quiser, às vezes, achar, ver algum conteúdo seu, assim, onde poderia te encontrar? Assim? Hoje tem meu Instagram, né, que é o ADM Luiz CG Ricardo. Né, ali é onde eu faço minhas postagens, coloco algum conteúdo e um pouco de vida, um pouco de trabalho. Ali que a gente se conecta. E no Bioparque, assim, se hoje alguém, por exemplo, um aluno está saindo para fazer graduação, assim, lá no Bioparque, onde que ele te encontraria? Ele vai me encontrar na graduação, no colegiado de administração mesmo. Né, então eu tenho uma carga horária que eu estou lá dentro da estrutura, né, fornecendo lá ajuda para os alunos, né, dando as aulas. E se precisar me encontrar lá, só procurar lá no colegiado de administração que a gente vai estar por lá. E o curso de administração no Bioparque ele tem uma pegada diferente, né? É um negócio bem legal. A gente trabalha muita prática, né? É o conhecimento prático, né, atuando junto com empresas ali do próprio ecossistema mesmo, que faz com que os alunos consigam ter esse teoria e prática junto para entender até onde eles chegam. Né? Então, quando eles saírem para o mercado de trabalho, quando eles chegarem lá na conclusão, né, e ter um certificado de bacharel em administração, eles vão estar levando junto com ele um conhecimento prático de empresas que eles mesmos ajudaram durante o processo de formação. Né? Até o pessoal do último ano, né, que é do 8º período agora, que está indo para a sua reta final, né, que já está na sua reta final, né, eles já atuam como consultores mesmo, né, específicos de algumas empresas que escolhem, né, estar dentro da estrutura para estar passando por essa análise por eles e são muito bem ajudados e até corrigem alguns gaps aí com a ajuda deles. Aprende a administrar a empresa administrando. Muito bom, muito Exatamente. Legal. E novamente, muito obrigado, Luiz. Tamo junto. Gente, se vocês gostaram desse bate-papo, por favor, clica no link, se inscreve, dá um gostei, que a gente vai estar gerando mais conteúdo de qualidade com pessoas sensacionais que vão trazer pontos chaves para a gente estar refletindo e aprendendo. Por enquanto é isso e até o próximo.